Bem, pessoal, bom dia. Eu quero agradecer o IFC a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Quero dizer que eu me sinto muito honrada de estar nessa casa. Sempre fui encantada pelos IFs, eu não conhecia esse local aqui de vocês, realmente é um lugar lindo. E é apaixonante ver o amor com que vocês falam da EAD. Eu também sou cria de EAD, embora eu tenha feito curso presencial, mas até hoje eu faço os cursos em EAD também. Sou uma eterna aprendiz, amo estudar. E sempre que aparece uma especialização que me interessa, eu vou lá e me candidato. Sou cria ali da especialização da Sinara, né, da EPT. Aprendi muito, fiquei muito feliz de conhecer alguns colegas aqui que eu só via no grupo do WhatsApp. Então, é uma alegria a gente fortalecer essas redes. E nunca é tarde para estarmos aprendendo. Então, eu quero agradecer as falas das pró-reitoras, porque eu me identifico muito a fala do reitor de vocês. E hoje nós vamos falar um pouco sobre comportamentos. Nós vamos ver o quanto a questão dos comportamentos é importante para que tudo que a gente vai realizar aqui na EAD se concretize, né? Que seja possível. Bem, já me apresentaram, mas eu queria destacar aqui uma coisa importante, que nós temos um grupo de pesquisa desde a chegada do ChatGPT, nós começamos esse grupo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o grupo completo. E hoje nós trabalhamos com o letramento digital, tanto para professores em IA, quanto com estudantes. O grupo para estudantes começou este ano e foi uma coisa que me inquietou bastante, porque eu observei o uso inadequado de maneira massiva entre os estudantes, o uso de IA. E isso me levou a pensar, eu sou responsável e conivente se eu mantivesse o comportamento deles. E aí eu comecei a trazer IA para as minhas aulas, embora eu não seja professora específica de IA em sala de aula, eu sou professora de microbiologia, porque foi para isso que eu entrei no concurso na minha instituição, eu trago IA todas as minhas aulas para os estudantes aprenderem. Então, isso aí já faz parte da minha prática em sala de aula com eles. E levo também a IA quando sou professora formadora de EAD. Então, eu não perco nenhuma oportunidade de trazer o letramento para essas pessoas, sejam elas estudantes do presencial, sejam elas estudantes do EAD. Nós temos também a pesquisa aplicada a ensino e aprendizagem, e o foco da palestra hoje, embora seja comportamento, é trazer para vocês a seguinte afirmação: se a IA ela tem que ser inteligente, isso depende muito mais de nós do que das tecnologias. Então, nós precisamos quebrar essa ideia errônea que existe ainda em muitas mentes de que eu preciso de uma tecnologia maravilhosa para ter um IA de qualidade. Não, nós precisamos de pessoas com comportamentos corretos para o uso dessas IAs. E aí sim nós teremos uma entrega de excelência. E aqui eu sei que vocês fazem entrega de excelência porque, como eu já disse para vocês, eu passei pelos cursos que vocês ofertam. Tudo isso vai depender do comportamento que nós temos diante das IAs e das ferramentas digitais em geral. Se você usa como um fim, você tem um resultado diferente do que você usa como um meio. O que nós temos observado? A IA, ela amplifica comportamentos, tanto do professor quanto do estudante. Se o professor usa a IA de forma reflexiva, para aprender algo novo, para se aprofundar em algo, ele vai ter um resultado positivo daquilo ali. Porém, se o professor ou o estudante só usam para ter respostas que não foram refletidas sobre elas, simplesmente copiar e colar uma ideia como se fosse de sua própria autoria, isso não gera efeito a longo prazo, isso não gera uma memória profunda e mudança na qualidade daquele aprendiz. Não gera maturidade cognitiva para aquele aprendiz. Muito pelo contrário, ele vai ficando cada vez mais dependente desse tipo de ferramenta. Hoje nós temos esse quadro, e eu acredito que seja muito comum de todo mundo perceber, tanto na sala de aula presencial quanto no EAD. Os estudantes, eles entregam literalmente o seu cérebro para a IA pensar por eles. Eles não querem mais fazer o esforço cognitivo, porque aprender realmente dói, é difícil, é complicado, né? E eles entregam, eles terceirizam o seu aprendizado para a IA. Mas isso surgiu de um comportamento que foi feito de forma errada. Então, o cerne de tudo que eu vou falar aqui, repetindo, é sobre comportamento. Nós estamos usando para planejar e avaliar, e pouco se tem utilizado, né, a literatura relata isso, da dificuldade do professor trazer isso durante o seu dia a dia com o estudante.
O que nós vemos muito? O professor dizer, não quero que ninguém use IA na minha aula. Professora, isso eu ouço na minha sala de aula. O professor A e B proíbem, inclusive, da gente pegar o celular na hora da aula, porque acha que a gente vai usar o chat GPT. E eu pergunto, qual é o problema de você usar o chat GPT? Então, isso aí tem que, de uma vez por todas, romper na sua cabeça, na minha cabeça, tá? Isso é ferramenta... Eu posso descer aqui? É só por causa da gravação que eu estou perguntando. Isso é porque, gente, eu preciso ficar andando, tá? Eu sou uma pessoa que... Isso é uma ferramenta que nós precisamos adotar continuamente. O mundo do trabalho já está separando pessoas que não têm esse domínio, essa habilidade, de pessoas que têm. Então, como é que eu quero preparar um estudante, seja na EAD, no presencial, para um mundo que está aí selecionando pessoas que têm habilidade de IA, se eu não coloco o meu estudante para aprender isso na sala de aula? Se eu não exponho o meu estudante para errar em sala de aula de forma segura? Então, pensem nisso. O uso da IA tem que começar por nós, para eles, e eles têm que fazer conosco ali, de modo que a gente acompanhe a trajetória de desenvolvimento dessas habilidades. E para isso, a gente tem que desenvolver a mediação de forma excelente, a mediação o mais presente possível, mesmo que seja num ambiente virtual, que você possa estar acompanhando o que está acontecendo. Não deixe que o seu estudante receba atividades que ele entrega para a IA resolver, e ele entrega a resposta como se aquilo viesse dele. Eu costumo dizer, se o professor reclama porque ele passa uma atividade, o estudante vai lá, copia e cola e coloca como resposta, o problema não é o estudante. O problema está na atividade que foi solicitada. O problema está na maneira que o professor usou a IA para fazer aquela atividade. Então, o problema está, como é que ele vai abordar uma atividade que o estudante não consiga 100% executar com IA? Aí é que está a chave. Você diz, professora, todo mundo faz tudo com IA hoje. Nem tudo a IA consegue fazer. Muitas coisas dependem da nossa supervisão e da nossa criatividade. Então, se o seu estudante está viciado em entregar uma resposta pronta, que você nitidamente percebe que não é da autoria dele, o problema, professor, está na maneira que essa atividade é abordada. O estudante e o professor usam IA com comportamentos errados, E aqui eu gostei muito quando eu achei essa imagem para relacionar com essa minha fala, porque é isso que acontece ainda hoje, apesar de ter surgido lá de 2022 para 2023, ainda hoje muita gente fecha os olhos para a realidade, está na sua bolha, faz de conta que o mundo está caindo lá fora, ele não está nem percebendo, não, eu não vou perder o meu emprego, eu já ouvi essa frase, eu não vou perder o meu emprego se eu não adotar IA em sala de aula, mas você vai perder a autoridade. Você vai perder credibilidade, você vai perder o interesse dos seus estudantes por você, porque você vai estar trazendo uma forma de aprendizado totalmente ultrapassado para um público totalmente diferente de quando você era aquele público. Você não pode formar um profissional do futuro com práticas do passado. Isso não cabe. Não cabe mais a gente usar as coisas que a gente usou de 2022 para trás para usar como se estivesse usando o IA, como se fosse o Google, por exemplo. Então, você não dá para casar isso. Nós temos que desenvolver habilidades novas para aprender a usar isso com estratégia. Se você tem esse comportamento e o seu estudante também não muda, nós passamos a ter uma EAD, em vez de inteligente, totalmente automatizada. E ninguém aqui do IFCE quer isso, eu tenho certeza. Nem eu quero isso também. Nem eu quero, como aluna, ter uma EAD automatizada, que eu não sinta que houve intencionalidade docente em eu aprender, e nem eu quero, como professora, que a EAD também seja automatizada, que eu delegue para a máquina fazer 100% do meu trabalho. A IA precisa da intervenção humana. Cada vez mais que eu estudo sobre isso, eu percebo uma coisa: nós, professores, estamos cada vez mais sendo necessários. Quanto mais tecnologia chega, mais o humano precisa estar lá para administrar tudo isso. Porque isso perde o controle se a gente não estiver delegando isso, se a gente não estiver controlando isso. Então, pensem nisso, nós somos muito mais valiosos agora do que 2020 para trás, por exemplo. Muito mais necessários. Porque o estudante está imerso num mundo de possibilidades de coisas rápidas, fáceis, que vai criar comportamentos nele superficiais, que não vai torná-lo um profissional capacitado da maneira que o mercado precisa, e nós é que temos o freio para dizer, você vai por aqui, você faz assim, você vai assim. Ele precisa desse norte. Os professores, quando eles ajustam os comportamentos, eles criam uma IAD insubstituível. E por isso eu estou aqui para falar para vocês, porque chegou a hora da gente
quebrar esse paradigma, de mudar definitivamente a nossa postura quanto ao uso das tecnologias em IA no nosso dia a dia. A IA, ela não substitui a ancoragem em conceitos prévios, por exemplo. O nosso estudante, quando ele chega para a gente, ele tem conceitos prévios que são importantes para o que ele vai desenvolver a partir dali. E a IA ela nos dá o ganho de facilitar o acesso às informações de formas diferentes. Então, quando não tínhamos esse tipo de tecnologia disseminada como nós temos hoje, o estudante ia na videoaula, o estudante ia no material escrito, o estudante ia em imagens, e hoje a IA consegue transformar, por exemplo, um texto em um podcast, a IA consegue transformar um texto em um vídeo, a IA consegue criar imagens para você dizer uma coisa que você não consegue criar imagem sozinho, ela gera a imagem por você para criar uma expressão de uma coisa que não existe, rapidamente, né, para ser encontrada. Então, ela facilita o acesso às informações. E isso, para o estudante, é muito bom, porque ele consegue ter canais de aprendizado diferentes. Ele consegue ter possibilidades de aprender a mesma coisa de forma diferente. O professor, dessa maneira, ele precisa trabalhar a estrutura cognitiva e orientar o estudante como aquele aprendizado deve ser construído com as tecnologias que existem disponíveis hoje. Não deixem de usar IA. IA é uma ferramenta poderosíssima. Quem ainda até hoje não teve coragem de usar, e existe ainda muitas pessoas que eu tenho medo de usar, eu tenho medo porque o meu estudante está usando e eu não sei se eu vou conseguir acompanhá-lo, isso existe. Tem colegas, por exemplo, e eu conheço pessoas assim, que aboliram o uso de qualquer tecnologia em sala de aula porque ele mesmo não tem segurança de usar e ele acha que o estudante vai além dele. Gente, não precisa ter medo, a gente precisa aprender. Nós estamos no mundo, num momento mundial, que todo mundo voltou a aprender muita coisa, né? Que a distância entre o aprendiz e o professor diminuiu. Por quê? Porque o professor ele precisa voltar para o lugar de aprendiz todos os dias. Se ele não assume essa postura e se ele acha que é o detentor de tudo, ele simplesmente está fora do que tem para ele crescer, né? Ele simplesmente perdeu a capacidade de se desenvolver. E por isso, eu estimulo o estudante a utilizar a inteligência artificial. E eu trago aqui essa afirmação para vocês, independente do tipo de ser presencial, EAD ou semipresencial, enfim, do estudante estar ali com você ou não, você olha no olho dele ou não, estimule o seu estudante a estar em contato com IA. Ele precisa estar em contato com IA. Eu vou repetir. Ele precisa estar em contato com IA, direcionado por você, professor. Por que isso é interessante? Porque ele aumenta o tempo de uso da IA e aumenta o contato com o que ele precisa aprender por meio da IA. Então, é uma reunião de duas demandas importantes. O que não pode ser feito? Por exemplo, isso aqui, eu vi isso em um curso que eu fiz, que eu não vou dizer quando foi, nem onde, obviamente, mas na tarefa que eu tinha que resolver, o professor colocou esse comando. Comando para o chat GPT. Copie e edite o texto abaixo com as informações do seu plano de aula. Ele queria que a gente gerasse um plano de aula e ele gravou um vídeo explicando como é que o aluno colocava no chat GPT o comando e gerava a resposta para ter o plano de aula para ele. Sem nenhum questionamento, sem nenhuma crítica, sem nada. Simplesmente o estudante ia lá, olha, você faz assim, coloca esse comando, coloca o tema da sua aula, ele vai dar a resposta, você sobe aqui no AVE e a nota está lá. Gente, não pode ser assim. Isso não é letramento, tá? Isso é atraso. Isso é você emburrecer o seu estudante. Ele vai simplesmente obedecer um comando seu sem criticar, sem raciocinar, sem nada. Você colocando o seu estudante em contato com a IA, ele vai não só treinar com a IA, como ele vai aprender com ela. E isso é valioso, tanto hoje quanto para o mundo profissional, onde ele vai entrar independente da área. IA não veio só para uma área específica, veio para todas. Então, independente da área que você trabalha, que o curso que você trabalhe, pense nisso. O profissional que você está formando, ele vai precisar usar IA hoje na área dele, que dirá quando ele sair do curso. Como é que a gente pode fazer isso, né? E aqui eu trouxe algumas ideias para vocês de como usar IA de forma intencional e estratégica. Por exemplo, o estudante ele pode realizar a explicação reversa, que eu trouxe exemplos de IA que podem auxiliá-lo a fazer isso na prática. Ele pode pedir para a IA explicar um conceito para ele,
e depois ele explica para a IA com as próprias palavras dele, solicitando uma correção do que ele trouxe para a IA. Isso está correto? Isso está errado? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso corrigir? O raciocínio passo a passo é outro uso estratégico de IA, onde o estudante pede que a IA apresente o raciocínio em etapas e valide, questione cada uma delas. E isso vai ajudar ao estudante perceber erros conceituais que ele tenha e desenvolver o raciocínio lógico. A geração e análise de contra-exemplos, isso aqui eu gosto muito. O estudante pode desafiar a IA, por exemplo, numa situação, num conceito específico, que ela gere um caso onde aquele conceito não se aplica. E o estudante vai tentar, através de um pensamento crítico que ele está desenvolvendo, confirmar ou não o que a IA está dizendo. E, para isso, ele pode, inclusive, buscar artigos que validem ou não o que ele está tendo como hipótese, tá? Então, aqui você vê que eu trouxe duas IAs bem diferentes e você vai trabalhando no seu estudante, gente, isso é quase imperceptível. Quando ele menos espera, ele já está com habilidade em várias IAs. Que é outra coisa que as pessoas fazem errado, principalmente os estudantes. Eu sempre pergunto em sala de aula, eu pergunto muita coisa sobre IA para eles, sobre o uso deles, para eu entender o perfil de cada um. Pessoal, qual IA que vocês usam mais? O ChatGPT, obviamente, é disparado. E o que eu vejo é que eles usam o ChatGPT para tudo. Para tudo. Ou seja, eles não têm o discernimento de entender que existem IAs específicas para cada atividade que você quer. E quais são elas e como é que usa. Tá? Então, cabe a nós também ensinar isso para eles. Uma autoavaliação orientada por rubricas. O estudante ele vai, ao ser avaliado com a rubrica que o professor vai gerar, ele vai saber onde ele errou, o que ele precisa melhorar e onde ele pode buscar a melhoria para aprender aquele tipo de aprendizado, desenvolver aquele tipo de aprendizado. Inclusive, como ele pode fazer isso. Tá? E o diagnóstico socrático, que hoje já é automatizado no próprio ChatGPT, eu amo esse diálogo socrático, o nosso grupo já desenvolvia desde 2023, que é você colocar o estudante para usar a IA de modo que a IA pergunte para ele, não o contrário. A IA é que vai perguntar para ele o que ele tem que responder. E ela vai guiar, através dessa pergunta, que tipo de coisa ele tem que fazer para chegar na resposta ideal. Esse diálogo socrático, isso é tão fabuloso que vocês podem, na EAD, fazer avaliações com diálogo socrático. Vocês podem, por exemplo, eu estou dando uma aula de introdução à EAD, e você elabora um prompt sobre o tema da aula Introdução à EAD, que é sua avaliação sobre isso, e coloca no prompt o seguinte comando, que o ChatGPT, no caso aqui do exemplo, né, ele vai assumir agora, a partir de agora, o diálogo socrático com o tema Introdução à EAD. Vamos começar as perguntas. Solta esse prompt para todos os estudantes da sua disciplina. Gente, isso é sensacional. Solta o prompt para os estudantes da disciplina e orienta como é que eles vão usar no seu ChatGPT. O que vai acontecer? Cada estudante vai ter uma avaliação personalizada, porque o ChatGPT vai perguntar de acordo com a profundidade ou não da resposta dele. Então, a partir daí, você recebe, depois desse material, gerado no ChatGPT, você pede para ele gerar os PDFs dessa conversa, e você tem como analisar quem foi mais fundo, qual foi o problema que nenhum deles conseguiu, por exemplo, responder, qual foi o conceito que ficou mais complexo, e aí você tem que retomar nas suas aulas. Então, nós, professores, sempre sofremos com a seguinte coisa: eu tenho uma diversidade enorme na minha sala de aula, e eu sei que eu tenho que avaliar diferente, mas eu não consigo. Do ponto de vista humano, eu não consigo, porque eu não tenho ideias para isso. E a IA veio para fazer isso para a gente, para nos ajudar nisso. Então, o diálogo socrático, ele me dá a oportunidade de eu fazer, por exemplo, uma avaliação individual. Não importa se tenho 300 alunos, 30, 10, 5, não importa. Todas as avaliações vão ser diferentes, porque, de acordo com a resposta do estudante, o ChatGPT vai gerar uma nova pergunta. Então, é importante, aliás, indispensável, aliás, obrigatório, eu gosto de dizer essa palavra nesse momento, que a orientação parta de nós. Nem nós, e muito menos nossos estudantes, podem aprender sobre IA, gente, com influenciador digital, com pessoas que vendem cursos que nunca pisaram numa sala de aula. Gente, o que tem de gente vendendo curso numa coisa que ele nunca fez? Então, vamos ter uma análise crítica sobre isso, né? Você vai ver aí, à torta e à direita, na sua rede social, é uma biblioteca de prompts para solucionar o seu... Gente, isso não existe. Não existe o prompt rosa, né? Como é que se diz? Aquela pedra mosqueta, esqueci agora o nome. Enfim, rosa mosqueta. Não existe esse prompt.
Pedra Roseta. Rosa Mosqueta é outra coisa. Pedra Roseta, muito obrigada. Eu confundo as coisas, tá? Não existe esse prompt que vai solucionar a humanidade. Não existe o prompt para o professor solucionar na área dele. Não existe, gente. Não existe. O que existe é ciência. É a gente estudar com quem faz a ciência sobre isso. Agora, vocês imaginem como foi difícil para nós, eu sou da área biológica, eu não sou da área de computação, eu entender aquela sopa de letrinhas da inteligência artificial, né? Eu tive que aprender, porque eu queria entender por que não estava como eu queria. Então, eu tinha que aprender o que acontecia por trás do que eu estava vendo na minha tela, para eu saber manusear corretamente aquela ferramenta e trazer o resultado de onde eu queria chegar. Então, é aprendizado contínuo. Por isso que eu digo, nós precisamos voltar a ser aprendizes diariamente. Toda hora chega a nova, toda hora chega uma coisa nova. Você também não pode também ficar enlouquecendo atrás de coisas novas todo dia. Recomendo, escolha poucas, mas escolha bem. Para o que você precisa. Aprenda essas daí, se aprofunde nessas e continue ensinando com essas, tá? Então, o professor, ele é o único que pode conduzir o estudante no uso inteligente da IA, mesmo a IA sendo tão inteligente assim, que às vezes a gente pensa assim, não pode, né? Mas, gente, o ser humano é que está conduzindo tudo isso no final. Se a gente não faz supervisão direcionada, não adianta, entendeu? Então, é por isso que eu reforço, o nosso papel se tornou cada vez mais relevante com a chegada de tantas tecnologias. Nós somos muito valiosos, preciosos, únicos e indispensáveis. Por exemplo, fazer as perguntas certas, né? Nós saímos da era de responder perguntas, que essa era foi até ali final de 2022, e entramos numa era que ninguém aqui, nenhum de nós aqui tinha vivenciado, que é de responder perguntas. Aliás, de fazer perguntas. E o estudante, ele também não sabe disso. Você não pode querer que o seu estudante utilize a IA como você espera que ele utilize, sendo que ele não foi treinado para fazer isso. Treinem os estudantes. Insiram em cada aula esses pontos de fazer perguntas, de usar. Você concorda com isso aqui? O que você mudaria? Você usou a IA para quê na sua atividade? Confronta, gente, pergunta. É bom que o estudante para pensar, não, eu usei para isso, mas eu usei assim, de uma forma tão genérica, né? Então, vocês vão ouvir coisas preciosas. Porque o estudante está tão automatizado no comportamento dele que ele não para pensar. Ah, é uma atividade de fórum, deixa eu jogar a pergunta aqui no chat GPT, copiou, colou, pronto, entregou o fórum. Ele nem sabe o que ele fez ali, ele nem sabe o que ele fez ali. Ok? Então, vamos trazer o estudante para a realidade, para ele entender o que ele fez. Porque quando a gente ensina, isso eu tenho também vivência na minha sala de aula, quando a gente ensina o estudante a IA da maneira correta, ele vai utilizar da maneira correta, sim. Ele vai ultrapassar o uso nas suas aulas para usar para a vida dele, porque ele aprendeu a maneira correta. Tá bom? Então, não subestime a capacidade do estudante aprender da maneira correta e saber utilizar para o desenvolvimento dele. Você não vai perder o seu papel na vida dele como mentor, como direcionador dele. O que as pesquisas, então, nos dizem, né, sobre esses comportamentos no ensino superior, sobre o uso de IA? E aqui eu trago alguns dados, embora a gente já conheça, mas aqui eu trago os artigos que dizem isso. Por exemplo, avaliações tradicionais baseadas em resposta escrita linear tornaram-se altamente vulneráveis à IA generativa. É o que eu estou falando, gente. Se você passa uma atividade que o estudante faz com a IA, o problema está na atividade. Não combina uma maneira de avaliar antiga com a ferramenta totalmente disruptiva que a gente tem. Nós temos agora tecnologias disruptivas e não incrementais. As incrementais estão lá atrás. As incrementais é um data show desse que melhorou ao longo dos anos, enfim. Mas as disruptivas são aquelas que você precisa de novas habilidades para conseguir lidar com elas. Por isso que a gente tem que aprender. Outra coisa, os estudantes tendem a usar a IA para ganhar tempo, reduzir o esforço cognitivo e contornar dificuldades. Ele não quer ter trabalho. Ele não quer ser, ele quer o mais fácil. Porque o cérebro humano é assim. Nós queremos o atalho. É natural do ser humano isso. Ainda mais quando está na idade mais jovem. Ele quer o atalho, tá? Se não der trabalho para ele fazer, ele vai por esse caminho. Mas aí a gente tem que ter outras estratégias para ele ter um certo trabalho, porque aprender dá trabalho. Aprender dói, né? Aprender gera mudança cerebral. Se você não tem esse esforço, você não vai ter a mudança.
A correlação entre a alta frequência de uso para fins acadêmicos e a maior probabilidade de comportamentos de cópia. Então, se você estimula o estudante em atividades que ele facilmente utiliza a IA, ele vai estar tendenciado a ter o comportamento da cópia cada vez mais. E para de doer na consciência dele, certo? Isso é que nem a pessoa que contou mentira, né? Ela contou mentirinha bem pequenininha assim. Aí, de repente, não, eu já falei isso, agora eu vou falar isso. Aí vai aumentando. Gente, não dói mais não, viu? Não dói na mente dele, não. Ele dorme tranquilamente. E o pior, ele acredita que está certo, né? Mesma coisa é o comportamento. É assim que o comportamento se institui, tá? A IA na educação, ela deve ser humano-centrada. Olha o papel da gente no meio disso tudo. Ela não vai substituir a gente. Tá? Ela tem que ser humano-centrada. E quem disse isso foi um relatório da Unesco, que vocês vão ver aqui. Nós devemos assumir um papel ativo em como utilizar, em que utilizar, qual registro vai deixar disso. E aqui eu abro uma observação. O novo instrumento de avaliação que vai vigorar a partir do próximo ano, ele vai exigir que nós possamos comprovar o uso dessas inteligências e comprovar o desenvolvimento das nossas habilidades em tecnologias. Não é mais você dizer assim, eu fiz um curso ali. Não. Ao longo do curso, os professores estão verdadeiramente preparados, eles têm comprovação disso, os estudantes estão tendo contato com tecnologias, tem como comprovar isso, tudo vai ter que ser rastreável. Então, essa questão de definição de normas internas, usos aceitáveis, isso vai ter que ser cada vez mais fortalecido nas instituições. E aí falamos um pouco dos comportamentos, né? Afinal, como é que eu posso trazer um comportamento que a EAD não dependa da automatização, mas que seja um EAD inteligente? Então, aí eu vou trazer alguns comportamentos que vocês aí agora vão pensar se realmente já tem ou não e o que vai fazer para desenvolver caso não tenha. Por exemplo, ser um curador rigoroso. Nós não somos mais aquelas pessoas, ou não devemos ser mais aquelas pessoas que colocam o PDF lá no AVA, a aula que você gravou no centro de gravação no IFCE, por exemplo, e deixa lá e coloca a data e depois vai só ver quem... Não, gente, isso aí já foi há muito tempo. Há muito tempo. Entendo, isso não cabe mais hoje. Não importa o público que nós tenhamos. O público de hoje, sejam pessoas 45 mais ou 45 menos, o público de hoje precisa de relevância. Por que a gente fica tanto tempo em rede social? Porque gera uma dopamina boa. Então, a gente precisa aprender a levar isso para o nosso EAD. Gerar dopamina boa, que ele quer ficar ali, ele não quer sair. Tá? Pensa nisso, é trabalhar com comportamento. E o curador rigoroso, o professor que é um curador rigoroso, ele não vai perguntar o que a IA gerou para eu colocar lá no meu AVA. Eu vou aqui só pedir, gere um texto X. Aí eu copio e coloco lá no AVA. Gente, o comportamento está igual, tá? O professor que faz isso, ele não pode falar nada do estudante, porque o comportamento está exatamente igual. Mas aí, o curador rigoroso, ele vai questionar. Faz sentido eu manter isso aqui? Eu vou descartar alguma coisa? Eu vou mesclar com outra coisa? Eu vou mudar isso aqui? Eu vou melhorar? Eu posso continuar meu diálogo com a IA para chegar numa personalização melhor? E você deve fazer isso, tá? Outro comportamento importante é da mediação. Então, você tem que trabalhar junto com o estudante e com a sua IA para que a aprendizagem seja articulada entre os três atores. E aqui eu trago uma pergunta, que eu não vou solicitar a resposta agora de vocês, mas vocês chegam a perguntar para os estudantes se eles usam IA? Vocês chegam a perguntar como eles usam a IA? Vocês chegam a perguntar o quanto eles entendem do uso de IA? Vocês conhecem o comportamento de uso de IA dos estudantes? Isso é uma coisa muito importante. Façam isso via formulário. Vocês vão ver nuances, assim, que vocês... Meu Deus, isso aqui está muito errado e a pessoa pensa que está certo. E eu tenho que corrigir esse comportamento. Né? Então, perguntem aos estudantes o que eles fazem com a IA. Outro comportamento docente extremamente importante para a AD inteligente, a questão do desenvolvimento cognitivo. Né? Perguntar para o estudante como é que ele chegou na resposta que ele chegou. Se foi com a IA, sem a IA, o que ele fez? Peça que ele mande o print da conversa com a IA. Eu sempre peço isso. Por quê? Porque naquele print eu sei se ele está usando a IA como Google ou se ele está usando correto.
O que é que eles fazem? O que é tal coisa? O que é tal coisa não é pergunta para usar com IA, né? Mas eles não têm esse entendimento, eles acham que é assim. Por quê? Porque muita gente que não usa com fins educacionais diz que é, e eles aprendem assim. Então, nosso papel é o quê? Reeducação, tá? A gente vai ter que orientá-los. A questão de negociação de regras com os estudantes é importantíssimo que todas as disciplinas, a partir de agora, eu recomendo isso, que vocês tenham um termo geral aqui no Instituto, por exemplo, que vocês vão dizer o que é que eles têm que fazer com a IA, o que é que eles podem, o que é que eles não podem, e principalmente nas atividades pedir que eles mostrem, eles declaram e reflitam sobre como eles utilizaram. Afinal, já existem revistas científicas que exigem isso dos autores. Você usou em que etapa? Como é que você usou? Mostre como você usou. Se a gente é cobrado disso, como pesquisador, como autor de trabalho, a gente tem que começar a criar essa maturidade neles, até porque, uma vez que eles tenham feito isso de forma aleatória, eles vão pensar 10 vezes antes de fazer, já que eles vão ter que provar que fizeram como fizeram. Então, opa, peraí, agora eu não vou fazer de qualquer jeito não, porque a professora vai ver que eu fiz de qualquer jeito. Então, gente, é criar esse freio, entendeu? De alguma maneira, no comportamento deles. Outro comportamento interessante para um professor da EAD inteligente, um feedback ampliado pela IA. Eu faço isso, tá? Eu amo fazer avaliação para o portfólio digital. Então, é uma prática minha recorrente na microbiologia. E os estudantes amam participar desse tipo de avaliação, porque eles se expressam de maneira extremamente autoral. Como são muitos materiais para eu corrigir, eu uso a IA para me ajudar. Óbvio, eu não vou colocar tudo que a IA me dá ali como um feedback que fosse meu. Primeiro eu olho os trabalhos, depois eu confronto com a rubrica com a IA, olho o que a IA colocou, questiono, porque às vezes não bate a análise dela com a minha, por que você colocou isso aqui e não deu isso aqui, né? E a gente usa esses dados, principalmente a parte emocional, para entregar aquela devolutiva para o nosso estudante. Quem aqui não gosta de receber um feedback bem feito? Todo mundo gosta, mesmo que ele seja um feedback para melhorias. Mas quando ele é bem feito, você se sente observado, notado. Olha, o professor me notou entre 300 estudantes da EAD. Ele sabe o meu nome. Ele começou o feedback com o meu nome, fulano de tal. Isso é maravilhoso, não é só uma resposta satisfatória. Gente, isso é terrível, né? Eu já recebi feedback assim, quando eu era aluna de especialização, não daqui, de outras que eu já fiz, tá? E de outras que eu estou fazendo no meio do caminho. Satisfatório, trabalho bem feito. Gente, que é isso? Né? Bem feito como? Né? Trabalho ruim. Ruim onde? Então, se você... Ah, professora, eu não sei dar feedback. Pois usa a IA para ensinar a dar feedback. Ela vai lhe ajudar. Tá? Então, a IA ela pode rascunhar feedbacks, mas sempre você precisa fazer a supervisão. Outra coisa que é importantíssima nesse feedback, quando você submete os trabalhos para a IA vistoriar e dar o ok dela ou não, os pontos de melhoria, você vai conseguir rastrear uma coisa que é difícil fazer manualmente. Qual é o ponto mais difícil ou que teve mais problema no aprendizado e que eu tenho que voltar com eles? Por que está tendo esse problema nesse ponto? Será que é a maneira de eu abordar? Às vezes, gente, é a gente, tá? A gente esquece que uma aula boa não é aula boa para a gente, a aula boa é aula boa para quem está assistindo. A aula tem que ser boa para o estudante, não é para você, não. Às vezes você assim, não, olha, a aula hoje foi magnífica e ninguém entendeu nada. Gente, não é magnífico coisa nenhuma. Você está numa zona de conforto, você fala na sua linguagem técnica, você não lembrou do conhecimento prévio do seu estudante, você não acessou o estudante e ele estava ali de corpo presente e nada aconteceu. Então, a aula não tem que ser boa para você, a aula tem que ser boa para quem você vai atender. E isso exige esforço da nossa parte. Isso exige usar a IA com inteligência para você ter novas estratégias. Tá bom? Qual é o diferencial de hoje, né, em comportamentos, em relação a comportamentos docentes? A questão do julgamento ético, de você dizer, olha, isso aqui eu fiz errado. Dizer para o seu estudante, olha, isso aqui também eu fiz errado. Vamos aprender a fazer o correto, né? Você julgar tanto o que chega para você quanto a maneira que você age. A questão de mediação intencional, você vai intervir no comportamento do seu estudante de uso errado de IA que você está vendo, você tem consciência de que isso está errado, e se você não fizer isso, você vai ser cúmplice do erro dele. Então, pensem nisso, gente. É obrigação nossa, sim, essa intervenção, tá? Essa mediação intencional. Criação de sentido no uso da IA. Para que eu vou usar? Você tem que começar a pensar por você. Eu vou usar IA para quê na minha vida? Eu quero IA só para facilitar meu trabalho? Ou eu quero IA para ter ideias que eu nunca pensei sozinho, que eu nunca consegui imaginar?
Eu quero IA só para ganhar tempo, porque tem gente que diz assim, ó, ah, professora, mas se eu usar para dar o feedback tem que ser meu, eu vou delegar meu trabalho. Gente, você delega o trabalho para coisas que você pode delegar, mas tem muita coisa que você não vai delegar, né? Quando você delega para coisas que são mais automatizadas, e aí o feedback eu nem considero que entre nesse campo, você vai ter espaço para pensar em outras coisas. Nós, do ensino em geral, somos extremamente sobrecarregados de demandas. Eu costumo dizer para os meus estudantes, gente, a sala de aula é meu oásis. É a hora que eu respiro. Por quê? Porque tanta coisa burocrática que acontece fora da sala de aula que os estudantes não têm noção, né? E eles acham assim, professor, só dá aula. Gente, dá aula. Pelo amor de Deus, é a ponta do iceberg, entendeu? Então, sabendo dessa nossa realidade, que isso não vai mudar para a gente, todo mundo aqui já sabe, não é novidade isso, vamos usar isso aqui para nos ajudar, pessoal, para ter produtividade, para fazer coisas que você não tem que ficar fazendo. Uma vez eu tive uma tarefa como professora formadora de gerar várias cartas de aceite, né? Eu digo, eu vou fazer de uma por uma? Vou não. Deleguei para o ChatGPT fazer, ele gerou todos os arquivos em PDF, colocou na pasta do meu computador. Isso é trabalho inteligente. Você não vai perder tempo fazendo uma coisa burocrática que a IA vai fazer por você. Então, para fazer isso nesse nível, você tem que aprender, tá bom? Outra coisa, formulação de boas perguntas, ensinar os estudantes a fazer boas perguntas, parte do pressuposto de que você sabe fazer isso, né? Então, você tem que aprender também. Negociar as expectativas, a IA não vai entregar tudo para você, você vai ter que ir atrás de muita coisa. E a presença cognitiva e afetiva não automatizada. E eu coloquei de uma cor diferente o afetivo, porque nós precisamos tanto disso aqui, né? Nada substitui o olho no olho, nada substitui o toque da mão, nada substitui se olhar assim e dizer assim, ó, eu achei tão legal que tu fez. Por exemplo, as pró-reitoras falaram que eu amei a palavra delas. Gente, isso é muito valioso e é totalmente diferente quando você está na tela e quando você está aqui. Né? É totalmente diferente quando você gera afeto no feedback, que você coloca o nome do seu estudante e você diz, olha, eu amei o que você fez. Sabe aquela coisa bem humana? Você coloca lá no feedback, eu amei o seu trabalho, fiquei emocionado. Eu dou feedback assim, fiquei emocionado com isso aqui. Eu coloco, né? E eles dizem, professora, que coisa linda. Então, a gente precisa do humano. Não perca o humano jamais, tá bom? Só que existe aqueles teimosos, né? Isso vai existir sempre, tá? Sempre vão ter os teimosos, né? Quando o professor não muda, existem consequências e consequências ruins, né? A aula ela vai se tornar substituível e aquela história, será que a IA vai substituir o professor? Nesse caso aí vai, gente. Porque se o professor mesmo ele não se coloca na posição de autoridade quanto à IA, ele tem mesmo é que ser substituído. Desculpa, mas tem, entendeu? Por quê? Porque a IA vai fazer melhor do que ele. Se ele não quer se atualizar, se ele não quer se reinventar, se ele não quer tentar errar e tentar de novo, gente, a IA vai tomar conta e tem que tomar de um professor desse, porque ele não faz nada diferente. Ele não faz avanço nenhum, ele não traz ganho, ele traz problema. Um professor que age assim, ele é um problema na instituição. Desculpa, eu sei que tem professores assim, ok? Mas eu quero deixar vocês inquietos, tá bom? Hã? Amém. Aqui não tem professores assim. Então, eu quero trazer essa coisa de, olha, toda vez que eu falo para professores, eu digo a seguinte coisa: eu quero que vocês saiam daqui com a cabeça igual um liquidificador. Quando vocês estiverem na frente da tela do computador que for usar IA, vocês lembrem de mim. Eu não posso usar IA de qualquer jeito, né? Então lembra, eu vou usar isso aqui da maneira inteligente. Eu tenho a melhor ferramenta do planeta na minha mão e eu não vou saber usar como assim, né? Então, meu povo, por favor, não deixem que a sua aula seja substituível por uma máquina, tá? Quando o professor não quer mudar, os estudantes terão um pensamento cada vez mais superficial e para eles não estão nem aí, porque eles não têm a noção do quanto isso impacta lá na frente. Gente, eles não têm noção de dizer, quando eu me formar, não, estou preocupado disso, não, estou preocupado agora de tirar minha nota, da nota tá no AVA, a pobre da Sinara, coitada, sofreu muito com isso, da nota tá no AVA, porque a nota não tá, porque o tutor não botou a nota, gente, eles querem saber da nota. Isso é cultural, mas a gente tem que quebrar, porque nota não mede aprendizado. Nenhuma nota mede aprendizado, a gente sabe disso também. Né? Então, mas ele está preocupado com a nota. Ele não está preocupado se o pensamento dele vai estar superficial. E os estudantes, e aí é o pior, que eu acho que é uma questão ética, é conduta do ser humano, né? Ele vai passar a ocultar suas práticas incorretas de uso de IA. Por quê? Porque o professor não quer mudar, o professor não está nem aí, ele está com aquele saco na cabeça, igual eu mostrei para vocês ali. Ele finge que ensina e todo mundo finge que aprende, fica todo mundo passou com nota 10, feedback do tutor excelente. Cadê, né?
Cadê o resultado prático disso? Se não houver mudança aqui, não existe aprendizado. O professor que age assim, ele vai empurrar o estudante para um precipício, sabia? Um precipício acadêmico. Ele vai levar o estudante a uma relação solitária, acrítica e desonesta com a IA. Ninguém aqui quer isso. E no EAD isso é mais sério ainda, porque a gente, em geral, ainda, a gente vai começar agora a ter mais contato com as pessoas, né? Mas até então, quando era 100% distante, né, de um do outro, não, com pouquíssimo contato, cada vez mais isso era mais fácil de acontecer. Então, cuidado, isso é sutil, tá? Você empurrar sem perceber o seu estudante para essa realidade é sutil. Você precisa estar atento a isso. Professora, mas são 250 alunos na minha turma. Usa a IA para rastrear comportamentos. Ela é treinável, gente. Você pode induzir ela a rastrear comportamentos, tá bom? Por isso que eu estou dizendo, use com inteligência. Existem comportamentos que podem mudar hoje. Você pode ficar pensando, ah, meu Deus, eu sou essa pessoa jurássica que a professora falou, eu não quero mudar, eu não sei usar as coisas de tecnologia, eu não sei nada, eu fico confusa, os meus estudantes sabem muito melhor do que eu, já estou terminando. E eu não sei nem por onde é que eu começo. E aqui eu trago algumas dicas para vocês. Direcione o uso da IA na sua rotina, na sua sala de aula. Os estudantes precisam saber os papéis, as atividades, os limites, e você tem que ensinar ele a pensar com IA. Peça atividades em que o estudante mostre como ele usou, comente o que a IA sugeriu, o estudante vai comentar. Eu quero que você comente, está aqui a resposta dela, pois comente, com as suas palavras, né? Justifique se você, o estudante, se aceitou ou rejeitou, e reflita sobre o que aprendeu nesse diálogo com a IA. Então, você vai tirar o estudante de um usuário mecânico, automatizado de IA, viciadíssimo, para uma pessoa que vai pensar naquele diálogo. Muda tudo. A partir daí, muda tudo. Quando você se comunica, isso envolve qualquer tipo de relacionamento, até você com a máquina, e você pensa naquele tipo de diálogo, isso muda tudo, aumenta camadas, tá? O professor, ele deve refletir e compartilhar os seus resultados. Gente, isso aqui, ó, professora Erlene, tem que acontecer de 6 em 6 meses. Por quê? Porque vocês têm que trocar, gente. Vocês têm que chegar aqui e dizer, ó, pessoal, eu fiz isso aqui, deu errado, mas eu fiz isso aqui, deu certo. Gente, a experiência, troca a experiência, compartilha, chega, manda num grupo do WhatsApp, cria uma rede de apoio que vai trocar experiências. Ó, pessoal, usei essa ferramenta aqui maravilhosa para isso. Dá para fazer isso, isso, isso. Vocês querem que eu ensine? Marca um horário online, ensina. Gente, troca agora ou nunca. Ou você aprende agora no coletivo ou você não aprende mais. Nunca foi tão necessário uma rede de apoio na nossa vida. Ninguém aprende a sozinho, ok? Eu tenho minha rede de apoio, cada um aqui vai ter a sua, no caso que vocês vão ter a de vocês. Então, é importante que vocês troquem. Tomem nota do que funcionou, o que não funcionou, o que os estudantes aprenderam de forma diferente e façam melhorias constantes. Não implementem repetitivamente quando você vê que tem erro, corrija o erro, né? Compartilhar com os colegas é a nova cultura institucional de uso da IA, tá bom? Vocês precisam compartilhar. Não guardem achando assim, eu não vou ensinar não, que ele vai ficar melhor do que eu. Gente, isso é um pensamento tão absurdo que eu não vou nem dizer a palavra que merece para um pensamento desse. Você não vai perder seu lugar, você não vai nada, você vai ajudar uma pessoa e multiplicar o conhecimento. E vai ajudar todo mundo que vai ganhar com esse conhecimento. Então, bota a boca no trombone, ensina os seus colegas. Essa foi velha, né? Botar a boca no trombone. Ensina para os seus colegas, tá? Porque quando você está ensinando, você aprende mais ainda para você. Pensa nisso. Pensa nisso. Tá bom? Aqui o nosso grupo de pesquisa, o nosso grupo de compartilhamento intenso. E ele começou com uma falha minha em sala de aula com IA, e eu me desesperei, fui conversar com a Denise. Denise, me ajuda, blá, blá, blá. E a gente criou o grupo. E aí eu comecei com um erro. Eu não tenho problema de dizer isso. Porque eu fui tentar. A gente só acerta quando a gente tenta. Mas, às vezes, para acertar, a gente tem que errar e aprender para acertar finalmente. Mas quem fica parado não vai chegar em lugar nenhum. Tá bom? Então, para finalizar a minha palestra, eu queria mostrar o livro que nós lançamos esse ano. Ele traz uma ferramenta de IA feita para professores utilizarem em suas aulas e conseguir rastrear a melhor forma de metodologia, de abordagem da aula, de avaliação da aula, usando taxonomia de Bloom, aprendizagem significativa e inteligência artificial. E aqui uma frase para vocês pensarem bastante, que a AD inteligente, ela é uma prática comportamental, ela jamais vai ser algo ligado à tecnologia.
Muito obrigada. Eu acho que eu ultrapassei o tempo. É porque eu gosto muito de falar e eu me empolgo. E deixa eu só tomar uma água. Alô, pessoal, vamos abrir aqui, agradecer, né, a professora Rafaela pela palestra maravilhosa e perguntar, abrir aqui para perguntas. Quem tem perguntas para a professora? Vamos, gente, pelo amor de Deus. Olha ali, ó. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Eleudson, lá do Campus Iguatu, estou como coordenador do NTAD e começando agora, né? A gente está começando as atividades, creio que muitos também estão assim. Mas nós temos, eu queria perguntar como partir de uma realidade onde nós temos, que nós já estamos falando de uso do IA, quando temos muitos colegas que não têm nem o hábito de usar, digamos, o, o PowerPoint de uma maneira eficiente, digamos assim, de fazer uma apresentação eficiente, né, porque tem regras básicas de fazer uma apresentação, de usar, por exemplo, um editor de texto com modelos, ou seja, coisas básicas, e de usar uma planilha, por exemplo, para poder acompanhar de uma maneira, fazer uma análise, um pouquinho de análise até das suas turmas. E aí, qual seria, digamos assim, um trabalho para a gente que está começando nesse processo como um todo, até de ter um processo educativo para isso? Porque outro ponto que eu vejo é porque sempre que essa cobrança vem da nova tecnologia, sempre recai do professor. Não é porque o professor que é culpado de não estar atualizado com essa, mas a gente não tem esse tempo. Muita gente não tem esse tempo. É carga horária de 20 horas, aula mínima, semanal, 18, 16. Quer dizer, com todo o processo de correção, e é uma realidade, é uma realidade dos colegas nossa e de colegas que a gente vê. Né? Então, como partir do básico, digamos assim, qual seria, digamos, uma curva de aprendizagem mínima para chegar realmente a essa ideia de utilizar a IA de maneira tão efetiva pedagogicamente? Bem, professor, desculpa seu nome novamente. Eleudson, professor Eleudson, obrigada pela pergunta. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, isso é processual, isso não é da noite para o dia. A gente está trabalhando disso há 2 anos para cá, então óbvio que eu estou trabalhando com isso todos os dias, então isso para mim já está automatizado, no sentido de ser comum para mim, não é algo, eu vou ter que aprender tudo de novo, não. Eu já internalizei isso na minha cabeça e o que vem eu vou ter que aprender, entendeu? Então, assim, primeira coisa que eu acho, professor, é mudança de mentalidade. Se não tiver a mudança da mentalidade de você ter que fazer esforço, sim, eu tenho 20 horas, eu vou ter que arrumar 30 minutos na minha semana para aprender alguma coisa. É sair dessa fala, no sentido de eu vou ter que pagar o preço, entendeu? Nesse sentido. Se eu quiser me atualizar, eu vou precisar pagar o preço. Eu pago o preço todo dia. Eu continuo aprendendo todo dia. Eu tenho uma colega que me perguntou isso. Como é que tu consegue estudar tanta coisa, né? Assim, porque eu sou professora de microbiologia. Como é que tu consegue estudar outras coisas? Porque eu tentei organizar a minha agenda para ter 15 minutos numa semana. Às vezes é 15 minutos. Às vezes eu tô lavando louça e estou ouvindo um podcast sobre uma coisa, um artigo que eu quero ler e não consigo ler. Então, é você adaptar esse aprendizado de uma forma não tradicional. Você não vai ter que sentar e, lógico, vai ter um momento de fazer isso, vai. Mas uma coisa importante, vocês, que eu recomendo, na verdade, né, que haja uma formação continuada aqui, mas mais importante do que a formação continuada, professor, é vocês saírem da formação e executarem. Não adianta a formação se você junta todo aquele conhecimento e guarda ali pronto. Vou voltar para minha aula de slide. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Foi investido no professor, mas não houve transformação da atitude dele. E como é que isso acontece no dia a dia? A minha recomendação é a seguinte: que vocês comecem devagar. Eu dou a disciplina de microbiologia, um exemplo real meu, né? Quando eu comecei a implementar isso, o que eu fiz? Eu peguei a aula que eu tinha mais segurança, aquela aula que de olho fechado, amarrado, eu conseguia dar aula, pronto, essa aula aí. Eu sabia ela de trás para frente, de frente para trás. Peguei essa aula,
Não me preocupei com a aula em si, com o conteúdo, porque isso eu já domino de trás para frente, né? Nessa aula específica. E me preocupei agora de colocar a IA aí. Como é que eu vou fazer com essa aula, que já é uma aula que eu me sinto totalmente confortável? Como é que eu vou colocar a IA dentro dela? Aí eu comecei com ela. Deu certo? Deu. Repeti depois no outro semestre com mais 2 aulas. E assim, professor, a gente vai aumentando sem sentir, você já está, ó, desbravando, entendeu? Agora, o uso de IA tem que ser diário. Começa a implementar o chat GPT em coisas que você quer automatizar. Não começa com aula, não. Começa assim, ai meu Deus, eu tenho tanta dificuldade de fazer um relatório, vou fazer com o chat GPT. Começa em coisas que para você são muito exaustivas e são administrativas, burocráticas. Porque você vai primeiro tendo afinidade com a ferramenta, você vai ganhando confiança e você vai tendo ideias para usar para coisas que estão do seu assunto acadêmico, entendeu? Você começa a delegar, você vai começar a ver que vai ter mais tempo para pensar nas suas aulas e vai começar a ter mais ideias. Agora, repito, não é da noite para o dia, tá, pessoal? Vocês precisam ter o esforço, vocês vão ter que pagar o preço sim. Todo mundo, inclusive os estudantes que querem usar a IA corretamente, todos nós precisamos pagar esse preço. E quando você aprende uma coisa com IA, já tem 50 outras novas. Então, assim, não pode se assustar com isso também. Vai devagarzinho. Essas 50 outras novas, eu preciso agora? Não, então, calma. Eu vou com calma. Se você se afobar, se você for buscar atalho, aprendizagem de IA não pode ter atalho. Se você for buscar o prompt pronto para... Não, você já aprendeu errado. Entendeu? Então, é ter essa racionalização no aprendizado. Recomendo que tenha formação continuada, troca entre vocês, porque no começo vai ter muito problema e vocês vão começando a sanar os problemas entre vocês, até que vocês cheguem num uso mais consolidado, com mais confiança, explorar outras ferramentas. É processo. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Certeza. Agora sim, tire essa discurso. Ah, eu tenho 20 horas. Tipo, professor, é aquela coisa. Eu tenho que me virar. Eu não posso chegar para o meu chefe e dizer, eu tenho tantas horas. Ele vai dizer assim, te vira. Eu digo isso para os meus filhos adolescentes, eu digo, te vira, né? Então a gente chegou na hora do te vira para a gente vai ter que se virar para ser relevante no mercado, no que a gente está fazendo. Certo? Isso para todo mundo, inclusive para mim. Tá bom? Bom dia. Eu sou assistente de administração, estou na coordenação do NTAD do Campus Fortaleza e achei maravilhosa a sua palestra, inclusive já baixei os artigos todos, vou tentar ler até o final do ano que vem. Usa IA para ajudar nisso. Gente, usa IA para isso, tá? É assim que eu tô falando. Com certeza. Os temas, as formas que você apresentou me fazem lembrar muito um sociólogo que eu estudo, que é o Alain Coulon, que ele fala sobre a condição de estudante. Ele é estudado aqui no Brasil, especialmente para a questão de ajudar na permanência e êxito dos estudantes, né? Ele é um dos poucos que estudam isso, assim, na vertente sociológica. E ele fala de uma categoria que é a condição de estudante, que é a gente ensinar o aluno, o estudante, a ser estudante. E ser estudante, eu acho que é se tornar eternamente aprendiz. Exatamente. A IA, ela é a ferramenta para ajudar a gente a isso. Só que eu acho que o ambiente social que a gente vive hoje, em termos de mídias sociais e a aceleração de resultados na nossa vida, aceleração de demandas e tudo mais, faz a gente, às vezes, não querer aprender, a gente quer só o resultado, né? E assim, institucionalmente falando, aqui no IFCE, e eu acho que de maneira geral, nas instituições federais de ensino, a gente tem um desafio muito grande que é uma demanda por atender a população, só que a gente é limitado. A nossa estrutura, ela tem um quadro de pessoal bastante reduzido, em especial os institutos, porque eu acho que as universidades têm mais técnicos do que professores. Nos institutos é o contrário, né? Todos os campos têm pelo menos 10 professores a mais do que técnicos. Então a gente está dando uma sobrecarga ao professor que trabalha muito com o trabalho burocrático. Sim. E está dando menos assistência, porque o técnico ele devia estar fazendo um trabalho educativo
parceiro ao professor, dando assistência a esse aluno, acompanhando ele, fazendo a mediação afetiva. No encontro de educação à distância do Nordeste, o pessoal falou muito sobre esse tema em algumas das mesas. Então, assim, o aluno ele precisa desse cuidado para poder usar a IA de uma maneira ética. Sim. E a gente precisa ensinar ética. Nós parece que estamos agindo ainda num limbo, assim. A IA parece que nos confronta assim. Você pode fazer alguma coisa que não é ética e vai ficar tudo bem. É bem isso. Sabe assim, tipo. Ela vai tentar isso. Ela, olha, tá ok aqui, faça isso. Então, assim, a gente precisa desacelerar, a gente precisa fazer menos, né? A gente precisa chegar para líderes de governo e dizer assim, tá, você precisa que a gente atenda um percentual maior da população, porque isso faz parte do jogo político, mas a gente precisa agir com ética, porque a efetividade, isso perpassa inclusive a nossa relação com a comunidade, como por exemplo no ano passado a greve, e a gente teve pressões sociais sobre a necessidade da greve para as estruturas, mas ao mesmo tempo a gente está pressionado pelo nosso trabalho, né? Então, assim, como é que a gente chega para a sociedade e diz, o que a gente está produzindo aqui é efetivo para a vida de vocês, se a gente entrega para a sociedade um profissional que é questionado, que às vezes o mercado nem quer saber exatamente da formação. A gente ainda vive uma ilusão, assim, especialmente aqui no Ceará, que é o seguinte: antigamente a escola técnica tinha um padrão elevadíssimo, mas a escola técnica não tinha competição. Hoje a gente tem as escolas profissionalizantes do Estado, acho que Fortaleza tem umas 30 escolas profissionalizantes do Estado. Né? Não, pois é. Aí, assim, esse desafio, ele está presente na tua pesquisa, nesse grupo? Como é que vocês estão lidando com isso? Assim? A gente trabalha com a parte de letramento, que envolve a questão ética também, e questionar também. Por isso que eu disse na minha fala, nós somos insubstituíveis nesse sentido. A sociedade não entende, e isso a gente tem que educar a sociedade também em relação a isso, é um problema cultural, né? A base é muito mais embaixo do que a gente imagina. Mas o que eu quero, já eu te ouço, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é a gente precisa ensinar corretamente o uso da ferramenta para o estudante ter criticidade, para ele não virar um robô também. Entendeu? Você pode pegar um texto, copiar e colar alguma coisa sua de burocrático? Por que não? Por que você não pode fazer um e-mail com IA? Qual o problema com isso? Né? Porque tem gente que diz, fulano usa IA para fazer e-mail. Que inteligente, ele está ótimo. É isso mesmo. Gente, vamos entender as coisas. IA vai ter coisa que você vai fazer 100% com ela. E não há problema nisso, desde que você saiba fazer. Ok? Agora, se você faz de uma maneira que você não sabe nem o que você está fazendo, aí o problema realmente é grande. Mas é inteligente você usar a IA com inteligência. Parece uma coisa redundante, né? Mas não é. Você delegar, porque as pessoas são muito apegadas às funções, são muito apegadas aos fazeres. Não, isso aqui só eu sei fazer. Que história é essa que só eu sei fazer? Desapega que ela vai fazer melhor do que você, mais rápido, com mais qualidade. Entendeu? Então é desapegar. E agora sim, você vai ter tempo para investir nisso. Né? Mas isso é mentalidade, entendeu? Isso é o professor entender, olha, a IA faz melhor isso, porque eu vou delegar e agora eu vou cuidar da ética dos meus estudantes. Eu vou cuidar de observar como eles estão usando verdadeiramente, não colocar lá no fórum para eles responderem, e eu sei que veio de eu não faço absolutamente nada. Porque quando o professor tem essa atitude, ele está corroborando esse comportamento da sociedade, concorda? Então, a gente tem que ter essa criticidade também. Pessoal, eu sei que tem muita gente aí querendo fazer pergunta, mas para dar continuidade à nossa programação, 2 pessoas já se inscreveram, que foi o Adalberto e a Milena, e mais você. Aí, por favor, peço que vocês sejam rápidos, tá certo? Porque, seguindo a nossa programação, terminar aqui a palestra, a gente vai querer chamar todo mundo para poder ir ali no símbolo do IFCE ali para a gente tirar uma foto, registrar esse momento. E depois vai ter a visita guiada lá no CREAD, tá bom?
Então, peço só que vocês sejam, os 3, né, que se inscreveram, sejam rápidos, por favor, nas perguntas. E, Rafaela, desculpa, rápida na resposta. Tá bom, vou tentar. Eu gosto de falar, vocês já perceberam. Tudo bem. Professora, recentemente eu fui atrás de um amigo que entende mais de IA e eu pedi ajuda a ele para que ele me indicasse uma IA que me ajudasse a fazer, por exemplo, para quem não tem conhecimento, eu assinar, não é? E ao mesmo tempo que fizesse aquela técnica de estudo reverso, ou seja, eu coloco as questões e eu peço para a IA fazer o texto para mim com as respostas. Como a senhora é especialista, qual seria para quem não tem conhecimento e quer aprender? O próprio chat GPT Esse faz é o melhor isso. realmente? Não é que é o melhor. Gente, preste atenção, ó. O chat GPT, o ideal é que ele seja treinado. E aí existem ferramentas dentro do chat GPT que você organiza aquelas ferramentas. Por exemplo, a personalização. Lá nas configurações tem personalização. Aí você coloca o que você quer que ele responda e como. Qual é a persona que ele vai ter naquele momento. Eu vou trabalhar como professor da área A. Não, agora o meu papel é de coordenador do núcleo tal. Agora o meu papel é de membro do colegiado. São papéis diferentes com finalidades diferentes. Quando você atualiza a persona para o papel específico, ele melhora a entrega absurdamente. Tá? Então, você consegue ir direcionando a IA para o que você quer. Observação importante. Só um minuto que é importante isso aqui. Quando você está ensinando a IA ela é formada por um banco de informações absurdo, ela não sabe o que ela está respondendo, ela responde de acordo com estatística, tá bom, de ocorrência. Então, por exemplo, a palavra água, para cada pessoa que eu perguntar aqui, vai significar uma coisa diferente. Água de beber, água da chuva, água de banho, água... Ok? Você tem que dizer, ChatGPT, quando eu colocar essa palavra, eu quero dizer neste contexto e com esse significado. E assim você orienta a sua IA para ela afunilar a entrega e ficar cada vez mais redondinha para o que você quer. Não precisa de outra além dessa, mas você precisa treinar a sua IA. Você não pode chegar em qualquer um e pedir logo uma demanda dessa sem treinar previamente. Entendeu? Quando você usa, quanto mais você usa, você vai treinando a sua IA e melhorando a qualidade. Recomendo que antes de assinar qualquer IA, você tenha uso intenso no modo gratuito, para você ver se realmente ela vai lhe atender. Até chegar a um ponto que as funções que ela tem não lhe atende mais, porque você já usa muito, você precisa de mais profundo. Aí sim você assina. Tá bom? Obrigada. Rafaela, eu acho que a gente vai ter que ter um curso contigo. Mas lá na frente, já, esse tá bom, gente, foi um aceite, viu? Já estou considerando Tudo como um aceite. Bom dia, meu nome é Milena. Colegas. Bom dia, meu nome é Milena, trabalho no campus Fortaleza com o Davi. Eu fiquei, assim, um pouco preocupada quanto à questão que, não é preocupada, me deu, assim, uma vontade de questionar. Quando o professor ele resiste, né, ao avanço das tecnologias e que provavelmente ele será descartado. Eu vejo, assim, de uma possibilidade de essa pessoa ser trabalhada para ela ser inserida e não ser descartada. Como você vê isso? Professora, parte da pessoa querer, concorda? Ninguém muda ninguém, concorda essa frase? Todo mundo conhece, né? Ninguém muda ninguém. O que é fato? Você querendo ou não, você que eu digo não a senhora especificamente, qualquer um de nós. Nós querendo ou não, não muda mais. Então, assim, não depende da minha vontade, de eu querer aprender ou não. Essa fase ficou lá em 2022. Agora, ou você aprende, não tem a opção de não aprender. Entendeu? Concordo. A gente quer trazer, mas tem gente que não vai querer entrar nesse grupo. Você pode fazer alguma coisa? Não. Automaticamente a seleção natural vai deixar ele de escanteio. O professor perguntou, assim, uma vez, numa universidade pública, mas eu sou funcionário público, eu não vou ser demitido. Não, vai ser não, realmente você não vai ser demitido. Mas você pode ser remanejado para um lugar longe, você pode ser colocado numa função 100% burocrática, porque você não funciona mais em sala de aula, você vai perder sua autoridade com seus estudantes, o respeito. Quem aqui quer isso? Eu não quero. A gente não quer isso, gente. A gente construiu uma caminhada, conquistou tanta coisa, aprendeu tanta coisa para ser colocado numa mesa, fazendo uma coisa para a qual você não se formou, que você não é a sua afinidade, não que aquilo ali não é importante, mas para o que você não se preparou para aquilo. Então, não é mais uma questão de, eu acho que... Não, isso não existe. Por isso que a mudança primeiro é aqui. Entendeu?
Aí os colegas que querem tentam convencer aqueles mais resistentes a vir e mostrem os resultados. O resultado é que vai arrastar. Não adianta você ficar falando. Quando você tem um resultado em mãos, tipo, esse negócio que eu já vou terminar minha fala, Erlene. Esse negócio que eu falei dos relatórios, quando eu fiz 20 e poucos relatórios em 30 segundos, a minha colega, como assim? Como que faz isso? Né? Você ensina. Aí você ganha a pessoa. Entendeu? Quando você tem o resultado da sua produtividade, você não precisa falar nada. Você não fala nada. O próprio resultado fala por você. E quem não quiser, paciência, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, que dirá a nós, né? Professora, bom dia. Bom dia a todos os colegas. Assim, gostei muito da sua apresentação, mas eu fraternalmente e respeitosamente queria colocar um contraponto contextualizando as nossas condições laborais, certo? E aí eu discordo de que tudo está no campo do querer. Inclusive, hoje de manhã, antes de vir para cá, após 5 horas de estrada, vindo do campus do interior, mandei um hit, que os colegas aqui sabem o que é, de 68 horas. Então, eu acredito que nem tudo esteja apenas na nossa vontade de se reciclar, de aprender coisas novas, ou pelo medo de ficar para trás, mas até que ponto a instituição nos dá condições de nos capacitarmos, porque, inclusive, assim, tem vários colegas aqui na mesma situação, a cada 5 anos nós temos direito de tirar uma licença de capacitação, mas não tem quem diabo tenha coragem de tirar uma licença dessas, porque depois a gente vai ter que repor o período que você passa para se capacitar, isso sim gera uma aflição na gente. Então, assim, eu entendo que nós temos que correr atrás, eu entendo que nós temos que aprender, mas às vezes, professor, eu tiro pela minha situação, certo? Às vezes eu não consigo fazer uma frequência em sala de aula porque não tem Wi-Fi. Então, existem condições de fundo, condições estruturais, condições laborais que vão além da gente, certo? E, assim, o meu ponto é só esse. A gente tem que querer, claro, é bom, né? Ter a mente, a positividade e tal, mas não é só uma questão de linguagem, é uma questão de condições. Assim, eu passo 11 horas por semana no ônibus para trabalhar. Tem colegas aqui de camp mais distantes ainda que fazem isso. Por que fazem isso? Porque tem que voltar para encontrar os filhos, para encontrar os companheiros e as companheiras. Então, assim, só para trazer essa questão de contexto, tem realidades muito distintas, a gente tem que aprender, mas não tem uma solução universal. Mas obrigado pela fala aí. Professor, vou concordar, não existe solução universal para ninguém. Para nada, aliás, né? Não existe. Mas a minha realidade é muito parecida com a sua. Eu trabalho em Mossoró, no Rio Grande do Norte, eu moro em Fortaleza. Toda semana eu pego um carro de táxi, passo 4 horas e meia dentro do carro, durmo a viagem inteira, porque eu apago de cansaço. Chego lá e fico em casas de amigas, porque eu não tenho morada própria lá, fico na casa de uma amiga. Minha rotina é totalmente imprevisível no sentido de não sei o que é que eu vou almoçar hoje, não sei o que é que eu vou jantar hoje, porque é totalmente diferente todo dia. Fico distante da família a semana toda. E lá eu mergulho no que eu tenho que fazer, para quando chegar aqui eu desligar de lá, porque senão eu piro, ok? Então, assim, nesse sentido eu entendo perfeitamente o que você está falando. Inclusive, eu desenvolvi uma bursite recentemente no quadril, de tanto que eu viajo, né? De dor aqui no quadril. Mas o que eu quero dizer, professor, é que a gente sempre vai ter o empecilho. Não vai ter um momento perfeito, entendeu? Não vai ter a instituição que vai passar a mão na sua cabeça. Não vai ter isso lá na minha instituição, a mesma coisa. A instituição não passa a mão na cabeça da gente. Por isso que, para mim, a alavanca principal vai sair de dentro da gente. É a motivação, nem que seja bem devagarinho. Você começa alguma coisa hoje, aí você passa nessa coisa um mês. Ah, eu consegui dominar isso aqui? Agora eu vou para a próxima etapa. Gente, vai ser de diferentes velocidades aqui, de acordo com as condições de cada um. O que não pode é não fazer. Certo? Então, assim, eu entendo perfeitamente sua fala, mas não espere pela instituição. Tome uma atitude por você, para você se sentir bem com o seu trabalho, para você ganhar produtividade no seu trabalho. Isso vai lhe cansar menos, ok, professor? Isso vai lhe cansar bem menos. Pense nisso. Pessoal, eu peço aqui mais uma salva de palmas para a Rafaela. Aqui a gente tem vários campi, né, aqui presente do IFCE, mas o Campo Sobral, a qual faço parte, preparou uma lembrancinha aqui para você. Só uma forma simbólica de agradecimento. Obrigada por você estar aqui. Por favor, alguém tira uma foto. Vai, Glauta, vai, Glauta. Marquem lá, dicas para docentes.
sei pra onde é que eu olho.